Para mandar bem nas provas de vestibular, tem que acertar aquilo que mais cai. Vamos lá então para nossa aula de quê? A aula de cilindros, que é um dos sólidos que mais cai na geometria espacial. Quando você pega aí, provas de vestibular, Enem e tudo mais, você vai olhar a estatística das provas. Em geral, lá na geometria espacial, o cilindro ele ocupa ou a primeira ou a segunda posição. Quando ele perde a primeira posição, adivinha, ele perde para os prismas. E adivinha? Vou te contar agora que todo cilindro é um prisma. Então quando você olha lá prisma e cilindro, nós estamos falando tudo o quê? Tudo de prisma. Muita coisa que eu vou te falar no início da aula agora é justamente sobre isso. Da classificação, a questão de áreas, volume, tudo isso vai estar diretamente ligado a prisma. Vai ter hora que você vai olhar e dizer assim, ó, olha só, é igualzinho em prisma. Claro, porque o cilindro será um prisma e eu vou te mostrar isso já agora no início com a definição. Qual é a definição para um cilindro? Cilindro é o sólido definido por duas bases circulares, paralelas e congruentes. Pensa comigo, vem aqui, olha só. Se eu tirar a palavra circulares, ele seria o sólido definido por duas bases paralelas e congruentes. E o sólido definido por duas bases paralelas e congruentes são os prismas. Lembra? Você pega uma base que é um quadrado, mesmo quadrado em cima, situado em planos paralelos iguaizinhos, congruentes, situados em planos paralelos, isso forma o quê? Um prisma. O único detalhe é que agora a base não pode ser qualquer base, que antes era triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, agora a base está o quê? Fixada e essa base é um círculo. Então se ele é um sólido formado por bases paralelas e congruentes, ele é um prisma. O único detalhe é que é uma base circular. Por isso que o cilindro também pode ser chamado de prisma de base circular, porque ele tem a definição do prisma, só que a base é o quê? Circular. Pegou a ideia? Então se de repente caiu uma prova, um item de verdadeiro ou falso, de correto ou incorreto, um item de somatório, sei lá eu, cilindro é um prisma. Marque o quê? Sim, verdadeiro. Cilindro é o prisma de base circular. Vamos conhecer um pouquinho mais ele? Vamos para os elementos e, claro, a figura. Bases circulares, iguaizinhas, e aí, Adriano, elas são o quê? Paralelas, iguaizinhas, congruentes. Peguei duas bases circulares iguais, congruentes, situadas em planos paralelos, eu formei o quê? O nosso lindo e amado cilindro. Quais são os elementos que estão envolvidos, que estarão envolvidos no cálculo de área, de volume e de outras coisas? Vamos lá então. Se a base é circular, todo círculo tem o quê? Todo círculo tem o seu raio, que a gente determina aí pela letra R. Adri, se o cilindro é um prisma, você me falou isso, que o cilindro é um prisma. Se o cilindro é um prisma, todo prisma tem que ter o quê? Tem que ter a sua altura. Então, a altura do nosso cilindro. E agora, o segmento que você está vendo aqui do ladinho. Ô, Adri, mas é a altura. Não, cuidado, tem um pouquinho de diferença. O segmento que gera o meu cilindro. Imagine você pegando dois círculos e você vai pegar um segmento de reta e vai passar por toda a circunferência de cada um dos círculos. Esse segmento que gera o meu cilindro, ele é minha o quê? Geratriz. É o segmento que gera o meu cilindro. Tudo bem? É como se fosse a lateral dele com infinitos segmentos. A altura é aquilo que vai formar 90 graus. Ô Adri, mas a altura pode coincidir com a geratriz? Sim, a altura pode coincidir com a geratriz. Isso acontece quando? Dependendo da classificação que eu tenho para o meu cilindro. Vamos lá então? Classificação para o cilindro muito parecida com a classificação de prisma. Na realidade, nós estamos falando de um tipo de prisma, um tipo particular que cai muito nas provas, com toda certeza. E o primeiro deles é o quê? Cilindro reto. Adri, quando que um cilindro é reto? Você já aprendeu, vai lá. Um cilindro é reto quando ele estiver reto. Quando você olha para ele, ele está em pezinho, está retinho, né? É igual quando você vai no médico. O médico vai medir a sua altura. Ele fala o quê? Fique reto. Se você ficar torto, pode? Não pode. Fique reto. E esse reto me lembra o quê? Um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Adri, beleza, então, esse é o cilindro reto, está em pezinho, retinho. Mas vamos à definição matemática dele. É o cilindro cujas geratrizes são perpendiculares às bases. As geratrizes, lembra? O segmento que gera o meu cilindro, ele é perpendicular às bases, ou seja, forma 90 graus. Adri, nesse caso, então, a geratriz é igual à altura? Exatamente. A geratriz coincide com a altura. Tá, mas espera aí. Se o cilindro não for reto, ele é o quê?
torto? Não, não vamos falar assim que vai ficar feio, né? Se ele não é reto, ele é o quê? Oblíquo, tá ok? Então, Adri, prisma, cilindro, né? Se ele não for reto, ele é o quê? Oblíquo. Tá, mas ele continua sendo um cilindro. Então, ele é formado por bases circulares, paralelas e congruentes. Exatamente. Você vai escolher o tamanho do círculo que você quer, vai fazer eles iguaizinhos, ou seja, congruentes e situados em planos paralelos. Mas ao invés de colocar um bem em cima do outro, um embaixo do outro, depende da perspectiva que você quer ver, você coloca o quê? Um meio de ladinho em relação ao outro. Mas quando eu unir as geratrizes, eu vou formar o quê? O cilindro que está aí. Então, no caso de um cilindro oblíquo, as geratrizes não são mais perpendiculares às bases. Tá? Então, nesse caso, a geratriz é diferente da altura? Exatamente. A geratriz não coincide com a altura. Tá, mas eu não vou precisar da altura para fazer alguns cálculos? Claro que vai. Tá, e como é que eu encontro a altura? Bom, a altura vai ter que ter um pouquinho de trigonometria, onde você pode ver um triângulo retângulo aqui fora ou aqui dentro, você que escolhe. Eu coloquei aqui fora que eu acho que é um pouquinho melhor de visualizar. Vamos lá então? Adri, toda altura tem que formar o quê? 90 graus. Então eu projetei a altura, formando 90 graus, ela tá ali. Como vai rolar uma trigonometria? Ela pode rolar ou com o teorema de Pitágoras, trabalhando com os lados do meu triângulo, ou de repente seno, cosseno, tangente, trabalhando com o ângulo. Se for para rolar um Pitágoras, talvez você precise desse segmentinho branquinho que tá aqui. Você lembra qual é o nome dele? Ele é aquela sombra que a gente tem, né? A sombra que a gente tem na geometria chamada de projeção ortogonal. E aí, de repente, um vestibular, uma prova mais técnica, pode te falar o quê? No descritivo da questão, que a projeção ortogonal de um prisma oblíquo é de tantos centímetros. Se você não souber aonde colocar, você pode acabar perdendo a questão. Legal? Beleza, de projeção ortogonal, a altura tá aqui, forma 90 graus. Mas você falou que pode ser o quê? O tal do soca à toa, seno, cosseno ou tangente. E aí, para isso, você precisa o quê? Desse ângulo verdinho que eu tô marcando agora, chamei de alfa, que é o ângulo de inclinação do meu cilindro. Um cilindro oblíquo com inclinação de 60 graus. Quer dizer que essa inclinação, ou seja, da geratriz com o plano da base, é um ângulo de 60 graus. Não se preocupe, tá? Cai muito menos nas provas cilindro oblíquo. A grande maioria das questões, é a grande mesmo, tá? Para não falar em alguns vestibulares, todas. Tem provas que nunca cobraram cilindro oblíquo. Então, para a grande maioria, é o quê? Cilindro reto. E é ele que eu vou te mostrar agora o quê? As áreas e o volume. Só que detalhe, Adri, e se cair um oblíquo na prova, como é que faz? As fórmulas são as mesmas. São exatamente as mesmas, não tenha medo em relação a isso. O único detalhe é que para encontrar a altura, que você vai precisar sim, por exemplo, na área lateral, que você vai precisar no volume, que é muito cobrado, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para encontrar a altura, mas se cair, fique tranquilo, ok? Vamos lá então para as áreas e volumes de um cilindro. Como eu te falei, eu vou pegar um cilindro o quê? Reto, tá ok? Pegar um cilindro reto, fazer as formulazinhas com ele, fica mais fácil você visualizar e entender, mas seria a mesma coisa para o oblíquo. Adri, se é um cilindro, todo cilindro tem que ter o quê? O seu raio, que nós vamos utilizar e muito. E se é um cilindro reto que nós estamos utilizando, eu vou apenas o quê? Destacar a altura, lembrando que num cilindro reto, aonde aparecer a altura, se a prova te der a geratriz, você sabe que a altura coincide com a geratriz, então 90 graus para garantir que é um cilindro reto. Começamos com quem? A área da base. Quem é a área da base do cilindro? Ah, depende. É igual em prisma, você não falou, fez uma pegadinha, botou uma interrogação ali. Mas para! Agora a base está o quê? Definida. Se a base está definida e eu sei quem ela é, a área da base é a área dessa figura definida. E a base de um cilindro é um círculo. Então a área da base do cilindro é a área de um círculo. E a área de um círculo é um tal de πr ao quadrado. Boa! πr ao quadrado, a área de um círculo. Como círculo é a base do cilindro, a área da base πr ao quadrado. Pegou bem? Legal. Adri, vamos para a área lateral agora. Aí uma coisa muito legal, você podia lembrar o quê? Você podia lembrar lá da área lateral de prisma. Você lembra como é que é a área lateral de prisma? Perímetro da base vezes a altura. Perímetro da base vezes a altura. E pode utilizar a área de prisma para cilindro. O cilindro é um prisma. Então o que vale para prisma, vale para cilindro. Ele só é o quê? Um caso particular de prisma. Mas se você de repente não quiser olhar por esse panorama, você pode pensar de outra maneira, que é entendendo o que é a lateral de um cilindro. Vamos entender? Só me dá um minutinho, eu já volto aqui.
Nem levou um minutinho, foi rápido. Estamos aqui, ó. Eu vou montar um cilindro para você. Você talvez já viu que eu não estava montando. Vamos lá. Cilindro prontinho para você. Tá vendo o cilindro aqui? Ah, muito bem. Eu vou pegar esse meu cilindro e eu vou cortar uma das geratrizes. Ao cortar uma das geratrizes, eu posso o que agora? Abrir o meu cilindro. E aqui está o quê? A lateral do meu cilindro. Então diz para mim, o que é a lateral de um cilindro? A lateral de um cilindro é uma folha, não fala besteira. A lateral de um cilindro é um retângulo. Então, se a lateral de um cilindro é um retângulo, a área lateral de um cilindro é a área de um retângulo. E para calcular a área de um retângulo é só fazer o quê? Base vezes altura. Então basta definir quem é a altura e quem é a base deste retângulo, que é a lateral do cilindro. Pegou a ideia? Entendendo então que a lateral é um retângulo, tá aí o retângulo desenvolvido da lateral do meu cilindro. Vamos começar fácil então? Adri, se a área lateral do cilindro é a área de um retângulo, base vezes altura. O que é que tá bem óbvio de definir aqui? A altura, né? A altura do retângulo é a própria altura do cilindro. Agora, quem é a base do meu retângulo? Esse retângulo que foi a abertura, o desenvolvimento da lateral do cilindro. Quem é a base? É o diâmetro 2 vezes o raio, sim ou não? Não. Eu estou desenvolvendo a lateral. Se eu estou desenvolvendo a lateral, eu estou abrindo ela. Então essa abertura é o quê? É o comprimento da base. Comprimento da base é o comprimento de quê? De um círculo. E o comprimento de um círculo ou de uma circunferência é dado por 2πr, que é o comprimento da circunferência. O que é isso aqui? Perímetro da base. Então, Adri, área de um retângulo é só fazer o quê? Base vezes altura. 2πr vezes h, que não deixa de ser perímetro da base vezes a altura, que é a mesma área lateral de um prisma, já que o cilindro é um prisma. Eu estou insistindo tanto nisso porque às vezes você viu a aula de prisma, entendeu muito bem, gravou muito bem. Acredite, tem algumas particularidades, mas não deixa de ser um padrão de um prisma, porque o cilindro é um prisma. Quer ver só? Quem é a área total de um cilindro? A área total é somar todas as áreas. É pegar a área lateral mais duas áreas da base. Oh, meu Deus! Bem igualzinho do prisma. Porque é um prisma, criatura. Esse cara é um prisma, então a área total tem que ser calculada exatamente como é a de um prisma. A área total, a área lateral, mais duas áreas da base, sempre lembrando que você vai normalmente calcular uma área da base. Tem que lembrar de fazer vezes 2, para que, claro, a conta final dê certo. E, Adri, por fim, vamos dar volume de um cilindro. Lembrando, geometria espacial, o que mais se cobra o carro-chefe é o cálculo do volume. Mas esse cara é um prisma ou não é? Se ele é um prisma, o volume de um cilindro se calcula igual ao volume de um prisma. E o volume de um prisma é o quê? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Só que detalhe, como a área da base aqui está definida, eu posso fazer o quê? Já trocar a área da base pelo padrão πr ao quadrado. Então o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes h. Ó, é diferente de um prisma? Não é. É a área da base vezes a altura. Só que como aqui é um caso particular, já está definido a área da base, eu posso trocar somente por isso. Pegou bem? Entendeu bem a classificação? Entendeu bem a definição e ainda as áreas e volume? Pegou legal? Show de bola então. Se você entendeu bem, nós podemos ir então para a questão de número 1, para dar uma treinada aí nessa parte de cilindros. Questão de número 1, questão da Unicamp. Vamos dar uma olhadinha. Considere um cilindro circular reto. Se o raio da base for reduzido pela metade e a altura for duplicada, o volume do cilindro vai ser reduzido em 50%. Permanece o mesmo, né? A alternativa C, já até pulei a B, mas tudo bem. Adri, um dobrou, o outro caiu pela metade, fica na mesma. Não, aumenta um pouquinho, reduz um pouquinho. O que vai acontecer? Isso é muito comum ou na geometria plana ou na geometria o quê? Espacial. Pegar uma figura e falar que alguma coisa duplicou, caiu pela metade, aumentou 30%, a outra dimensão reduziu 30% e perguntar o que acontece ou com uma área ou com o volume. E é muito comum o aluno olhar e falar assim, ó, ué, se uma cai pela metade e a outra duplica, uma compensa a outra. Calma, cuidado. Se as duas, no cálculo do que foi perguntado, são medidas em grau 1, ou seja, não estão ao quadrado, nem ao cubo e tudo mais, aí tudo bem.
há uma compensação. Só que se alguma das variáveis está ao quadrado ou ao cubo, e aí uma dobra, a outra cai pela metade, mas a que dobra é grau 1, a que cai pela metade é grau 2, opa, teremos mudanças diferentes. Então, para não ter dúvida, você sempre vai fazer o quê? Vai lá e monta a área ou volume, aquilo que foi perguntado, calcula de uma sem alteração e com as devidas alterações e olha o que aconteceu. Vamos lá então? Vamos primeiro destacar as informações, tá? Olha só, é um cilindro circular reto, lembrando, cilindro reto é o que mais cai nas provas, legal. O raio da base foi reduzido à metade e a altura foi duplicada e a pergunta é o que acontece com o volume. Dependendo se fosse a pergunta do que acontece com a área da base, com a área lateral, às vezes poderia ter uma mudança. Por exemplo, na área lateral, Adriano, não vai acontecer nada de extraordinário, permaneceria a mesma coisa. Então não é um padrão, é dependendo do que for o quê? Perguntado, ok? Vamos lá então. Olha só, com as informações que nós temos, começamos a montar. Primeiro, é um cilindro circular reto. Aí eu fui lá e desenhei um cilindro padrão. Adri, se é um cilindro padrão, esse cilindro vai ter o quê? Um raio e uma altura. Exatamente. Chamei o raio de quê? R. É para chamar de X, Y, A, B, a letra que você quiser. Mas eu chamei o quê? De R. Adri, eu vou colocar uns números ali. Você até pode colocar números, mas cuidado na hora de interpretar essa informação. Se o cálculo que você está fazendo da área, do volume, já tiver algum número embutido nele, isso pode te confundir. Então o ideal é trabalhar o que com informações genéricas com uma letra qualquer. Se para o raio do nosso cilindro padrão, o primeiro, tá? Eu chamei de R, a altura eu vou chamar de quê? A altura eu vou chamar de H. Então olha só, a altura H tá ali. Adri é um cilindro de raio R e a altura H. Como a pergunta foi em relação ao volume para esse cilindro que eu chamei de 1, para não ter confusão, se é a pergunta do volume, vou calcular o volume dele. Para calcular o volume de um cilindro, é a área da base vezes a altura. E a área da base é a área de um círculo, que é πr ao quadrado. Então o volume da figura 1 é πr ao quadrado vezes h, porque o raio é R e a altura é H. Vamos montar a figura 2? Bora lá, vem comigo. Figura 2 também é um cilindro. Coloquei ali figura 2. Agora eu vou começar a atribuir o que foi feito na questão. Porque as duas medidas poderiam dobrar, as duas poderiam cair pela metade, uma dobrar e a outra reduzir em 1/3, muita coisa pode acontecer. Podem ser aumentos ou reduções percentuais, a altura aumentou 25% e o raio da base diminuiu 30%. Opa, dá para trabalhar outra matéria lá da matemática básica, é um tipo de questão muito legal e as provas cobram bastante. Muita atenção, geometria plana ou geometria espacial. Vamos lá então. Adri, o raio da base foi reduzido pela metade. Se antes o raio era R e agora é a metade, então o raio agora é R sobre 2, exatamente, beleza? Adri, e a altura foi duplicada. Se antes a altura era H e agora ela dobrou, então agora a altura é 2H. Você viu que eu já tinha feito um desenho mais ou menos na perspectiva. Como eu quero comparar os volumes, eu vou calcular o volume desse cilindro. Mas é um cilindro. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base πr ao quadrado. Mas Adri, o raio agora é R sobre 2. Então é π vezes R sobre 2 ao quadrado vezes a altura, que é o quê? 2H. Faz as continhas aí, vai lá. Esse quadrado é do R, do 2 ou dos 2? Dos 2. Então fica R ao quadrado sobre 4. Adri, esse 2 que está em cima com o 4 que está embaixo, numerador com denominador, pode simplificar. Se eu simplificar os 2 pelo 2, ainda sobra o número 2 ali embaixo. Então perceba esse volume, o que está sobrando nele. Vai lá, do volume 2, quem é que está em cima? π r ao quadrado h. Só que Adri tem um 2 embaixo, então é dividido por 2. Só que π r ao quadrado h é exatamente o volume 1. Então o volume 2 é o volume 1, só que dividido por 2. E quando eu divido alguma coisa por 2, eu estou reduzindo pela metade. Eu estou reduzindo em 50%. Pegou a ideia? Você vê que não tem segredo. É só você fazer o quê? Primeiramente uma figura geral, fazer uma figura sem nenhuma observação, faz ela com raio R, altura H, se fosse de repente uma questão de cônico, a geratriz G e assim por diante. Aí você faz uma nova figura com as alterações feitas e faz o cálculo do que foi perguntado, ou área ou volume.
Aí você compara se teve aumento, redução, se ficou na mesma, o que aconteceu. Nesse caso, quando eu divido por 2, eu estou reduzindo em 50%, que corresponde ao gabarito da letra A. Mas sempre tem aquela para tentar enganar, né? Dobrou, reduziu pela metade, não altera nada. Cuidado com esse tipo de questão, que é bem comum nas provas, que pode estar menos contextualizado, ou como a questão 2 agora, que eu vou te mostrar uma questão mais contextualizada. Falando de algumas alterações na figura, mas de maneira o que? Mais contextualizada. Vamos lá? E essa questão é da onde? Questão do Enem. Sempre vai ter uma historinha, muita informação. Você vai ver como ela tem alguma semelhança com a questão anterior até. Mas também tem um cálculo para fazer. Vamos lá então? Um fabricante de creme de leite comercializa seu produto em embalagens cilíndricas. Opa, já vamos parar por aí, né? Não tem vírgula nem nada, mas vamos parar um pouquinho porque eu estou falando de um formato de embalagem cilíndrica. Você deve estar imaginando, Adri, que essa aula é de cilindro, é bom que as figuras apresentadas sejam cilindros. Mas lembrando, eu podia misturar sólidos também, mas nesse caso não vai acontecer. Vamos lá. São embalagens cilíndricas de diâmetro da base medindo 4 e altura 13,5. Então imagina uma embalagem um pouco mais compridinha, né? Mais altinha. Porque o diâmetro é 4 e a altura é 13,5. Deu para imaginar aí? Sempre eu vou imaginar as figuras, tá? Não que você vai ter que desenhá-las necessariamente, eu normalmente vou desenhar aqui porque te ajuda a visualizar. Mas imaginar, pelo menos, já ajuda bastante. O rótulo de cada uma dessas embalagens custa 60 centavos. Esse fabricante comercializará o referido produto em embalagens ainda cilíndricas com a mesma capacidade. E a prova do Enem adora utilizar esse termo aqui, tá? Que eu tenho embalagens que vão o mesmo produto e elas têm a mesma capacidade. Pô, se vai o mesmo produto, é a mesma densidade, então a mesma capacidade quer dizer o mesmo volume. Então eu tinha uma embalagem, lembra, mais magrinha, mais altinha. E Adri, agora eu vou fazer o quê? Uma outra embalagem, que eu ainda não sei o formato, mas que terá o mesmo volume da primeira, ok? Vamos lá. Mas, essas novas embalagens, né? Com a medida do diâmetro da base igual à altura. Lembra? A embalagem mais magrinha, agora vai ser uma embalagem um pouquinho mais gordinha, mais baixinha. Adri, onde o diâmetro da base é igual à altura e elas têm o mesmo volume. Legal até aqui? Bastante informação. Vamos continuar a leitura da questão. E olha só, levando-se em consideração exclusivamente o gasto com o rótulo. Eu só quero saber o quê? O gasto com o rótulo de cada uma das embalagens. O valor que o fabricante deverá pagar por este rótulo é de, ou seja, na nova embalagem, sendo que na primeira, aquela mais magrinha, altinha, ele pagava 60 centavos. Nessa daqui, quanto que ele vai pagar? Aí ele fala assim, ó, ele vai pagar 20 centavos, pois haverá uma redução de 2/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Para um pouquinho então. Aqui ele deu uma observação nas alternativas. Eu vou colocar o rótulo de uma embalagem de creme de leite. Imagine aí, embalagens de creme de leite. Imagine, não vou falar marcas aqui, né? Não tem patrocínio ainda, então o dia que tiver a gente pode pensar em mudar um pouquinho. Caso contrário, imaginou? Latinha de ervilha, latinha de milho, né? Todo um tamanho muito padrão. O rótulo vai aonde? O rótulo vai na lateral. Então, quando eu falo quanto que ele vai gastar com o rótulo, eu estou falando o quê? Do gasto comparado com a área lateral daquela figura ali. E eu subentendo o quê? Que se a lateral for maior, eu gasto mais. Se a lateral for menor, eu gasto menos. Ah, mas isso nem sempre é verdade. Na questão é. Não invente coisa. Atribua o que está na questão. Ele quer saber quanto que você vai pagar pela superfície coberta pelo rótulo. Maior superfície, paga mais. Menor superfície, paga menos. Mas pode ser que você vai pagar 40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. E assim ele apresenta, o Enem, apresenta as outras 3 alternativas. Você lembra do valor da primeira? 20 centavos, depois 40 centavos, 60 centavos, 80 centavos, R$1. Conclusão, você não precisa identificar qual é a justificativa do porquê do valor. Basta você encontrar, comparado com o primeiro que é 60 centavos, qual é o valor cobrado no rótulo da segunda embalagem. Adriano, eu encontrei que é 80 centavos. Não importa o porquê. Só o que? Em cada uma das alternativas, o valor é diferente, isso é o suficiente, mas claro, eu vou te mostrar o porquê também. Vamos lá para a questão? Olha só, de várias informações que foram dadas aqui, tem uma de cara que você já tira o quê? A conclusão dela, que é essa. As embalagens cilíndricas têm a mesma o quê?
Capacidade. Se essas embalagens têm a mesma capacidade, ou seja, elas têm o quê? O mesmo volume. Então a embalagem 1 e a embalagem 2, elas são de quê? Mesmo volume. Já tirei essa informação. Vamos lá, vamos construir agora o quê? As embalagens para olhar para cada uma delas, ver as diferenças que tem e aí poder fazer o quê? Algum cálculo determinado ali. Vamos lá. São embalagens cilíndricas, aonde a primeira embalagem no formato de um cilindro, ela tem o quê? A embalagem 1, diâmetro da base medindo 4 e altura 13,5. Mas se você lembra bem da área lateral, do volume, né, das fórmulas que nós vamos utilizar, a gente não utiliza em geral o quê? O diâmetro. Vamos lembrar que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Numa circunferência, num círculo, ele vai de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Mas, Adri, isso é o diâmetro que vale 4. Se eu quero o raio é a metade do diâmetro, então o raio dessa primeira embalagem vale quanto? 2. E a altura 13,5, coloquei a altura 13,5. Lembra? Uma embalagem mais magrinha, mais altinha, legal ali. Agora eu vou fazer o quê? Construir uma nova embalagem, a embalagem 2, que ainda é na forma de um cilindro. Então desenho um cilindro, é a embalagem 2. Com o diâmetro da base igual à altura. Detalhe, o Enem podia ter cobrado um nome mais técnico. Tem um nome técnico para isso aqui, tá? Isso aqui é um cilindro, tananã. Será que você sabe? Anota aí no cantinho. Qual é o nome do cilindro que tem o diâmetro da base igual à altura? Logo mais, na aula, continua me assistindo aqui, continua acompanhando a aula, eu vou te mostrar o quê? Eu vou te mostrar qual é o nome técnico desse cilindro, que o Enem não quis utilizar, mas poderia ter utilizado, fica sempre atento, atenta a isso, legal? Vamos lá, embalagem 2, o diâmetro da base é igual à altura. De novo, eu vou falar alguma coisa do diâmetro? Não, eu vou dar um nome pro raio. Tudo bem? Vou dar um nome para o raio, porque é ele que nós utilizamos em geral nas formulazinhas. Adri, quanto é que vale o raio dessa embalagem? Quanto é que vale o raio? Não sei. Se eu não sei, eu vou lá e vou chamar de X. Vamos lá. Se eu chamei o raio de X, o diâmetro é 2x. E é o diâmetro que é igual à altura. Então a altura eu vou chamar de 2x também. Tudo bem? Adri, beleza então. Tá ali 2x. Raio X, diâmetro 2x, logo a altura também vale 2x. Vamos pensar o seguinte, daquela informação que elas tinham a mesma capacidade, nós concluímos o quê? Que o volume da embalagem 1 é igual ao volume da embalagem 2. Aí agora você tem que fazer aquele esquema que eu já te ensinei algumas vezes, que é ir lá na pergunta final e ir voltando para ver o que você precisa encontrar. E com as informações que foram dadas, se você tem como encontrar. Adri, eu quero saber o custo do rótulo. Isso envolve a área lateral. A área lateral é perímetro da base vezes a altura. Adri, perímetro da base da embalagem 1, dá para calcular? A altura eu tenho a área lateral da embalagem 1, que tem um custo para ela. Para saber o custo da embalagem, do rótulo da embalagem 2, eu tenho que saber o quê? Perímetro da base vezes a altura, a área lateral. Perímetro da base, precisa do raio. A altura, precisa da altura. Então, Adri, eu preciso do X. A partir do momento que eu encontrar o X, eu encontrei o raio e a altura, eu calculo qualquer coisa no meu cilindro. Quando eu falo que os volumes são iguais, pense comigo, o volume da embalagem 1, dá para calcular? Dá, porque eu tenho um raio, eu tenho altura. Dá para encontrar um número, o valor disso. E o volume da embalagem 2, área da base, vezes a altura, vai ficar em função de X. Vai sobrar o X nessa equação. Então, Adri, dessa equação, eu vou encontrar o X. E encontrando X, eu tenho raio e altura. Tendo raio e altura de um cilindro, eu calculo qualquer coisa dele, ou seja, calculo as áreas laterais para daí comparar os rótulos. Por que eu fiz tudo isso? Eu até agora só tirei informação do texto. Eu não comecei a calcular a questão ainda, porque eu já estou vendo o que eu preciso e com o que eu peguei da questão, eu tenho como calcular. Sempre faça isso, tá? Não sai calculando, né? Vou calcular aqui, área, volume, e às vezes você calcula coisas que não precisa. Acaba descobrindo coisa que não está errada, mas que não precisava para a questão. Vamos lá então. Volume da embalagem 1, volume de um cilindro. Volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura que nós temos ali. πr ao quadrado vai ficar π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura 13,5. Volume da embalagem 2, que é o volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. πr ao quadrado vezes h, que é a altura. Π vezes raio ao quadrado. O raio é quem? X. Então fica π vezes x ao quadrado, vezes a altura que é 2x. Então, ó, π vezes x ao quadrado, vezes 2x. Vamos dar uma simplificadinha? Vai lá. Tem π de um lado, tem π do outro. Vou dividir os dois lados por π.
pude simplificar. 2 ao quadrado é 4 e aqui tem um 2, é um 2 numérico mesmo. Então o 4 com o 2 eu vou simplificar, sobra o número 2 ali. Fazer continha? Variável primeiro, vai. X ao quadrado vezes x é x ao cubo e 2 vezes 13,5 dá 27. Se x ao cubo é igual a 27, tira uma raiz cúbica dos dois lados. A Adri vai dar x igual a 3. Portanto, x igual a 3 centímetros. Logo, nessa nova embalagem, lembrando que tem um nome técnico especial, logo mais eu te conto, o Enem podia ter usado e não usou, mas tudo bem. Adri, dessa nova embalagem eu tenho o quê? Um raio igual a quanto? Um raio igual a 3 e uma altura que é 2 vezes 3, que é 6. Então a primeira embalagem tinha raio 2, altura 13,5. A nova embalagem tem raio 3 e altura 6. E como eu quero gasto com um rótulo, eu vou comparar o que dessas embalagens? A área lateral de cada uma delas. Vamos lá então? Já que o intuito é o gasto com o rótulo, ele vai na lateral, vamos ao cálculo das áreas laterais. A área lateral de um cilindro, lembra a folhinha aberta, perímetro da base vezes a altura. Lembra de prisma? Perímetro da base vezes a altura. Então a área lateral da embalagem 1, perímetro da base, 2πr, vezes a altura h. Quem é o raio da embalagem 1? 2. Quem é a altura da embalagem 1? 13,5. 2 vezes 13,5, 27. Vezes 2, 54, portanto 54 pi centímetros quadrados. A área lateral da embalagem 2, perímetro da base vezes a altura, 2πr vezes h. Mas quem é o raio da embalagem 2? 3. Quem é a altura da embalagem 2? 6. E aí fica o quê? 3 vezes 6, 18, vezes 2, 36. 36 pi centímetros quadrados. Para agora, pensa um pouquinho. Se esta área, 54 pi, agora na nova embalagem foi para 36 pi, o tamanho da área lateral diminuiu. Logo, o valor do rótulo também vai o quê? Diminuir. Adri, mas quanto era mesmo que era o valor do rótulo? O rótulo custava 60 centavos. E já que a área lateral diminuiu, você já pode concluir que o custo do rótulo também vai o quê? Diminuir. Só tinha a alternativa A e a alternativa B, 20 centavos e 40 centavos. Caraca, Adri, eu nem finalizei a questão, mas eu já sei que daria para concluir talvez até uma resposta final. Mas, Adri, vamos calcular até o fim? Vamos calcular até o fim. Eu tenho uma comparação do quê? Da área lateral com o custo do rótulo. Para uma certa área lateral, eu tenho o quê? O custo para o rótulo, ou seja, uma comparação de grandezas. E quando eu faço a comparação de grandezas, vai gerar uma regra de 3. Adri, uma regra de 3 para descobrir esse gasto do rótulo entre quem? Entre a área lateral e o custo para a embalagem. Vai lá. Para uma área lateral da embalagem 1 de 54π, eu pago quanto? Eu pago 60 centavos. Para agora uma área lateral da embalagem 2, que é 36π centímetros quadrados, quanto que eu vou pagar? São grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior a área, maior o custo. Faz a continha. Vou economizar aqui um pouquinho a regrinha de 3. Você vai encontrar quanto? 40 centavos. E Adri, o 40 centavos, lembra que tinha uma justificativa? Vamos ver? Foi de 54π para 36π. Adri, 36π, 54 diminuiu 18. Pensa bem, 54 dividido por 3 é 18. Então eu tirei 18, eu tirei 1/3. Então a área reduziu em 1/3, fazendo com que o valor também reduza em 1/3, né? Então isso justifica os 40 centavos. Vamos ver se bate com a informação que foi dada lá na alternativa da letra B. 40 centavos, pois haverá uma redução de 1/3 na superfície da embalagem coberta pelo rótulo. Então faz sentido a justificativa, mas o principal era o valor. Pegou bem essa questão? Entendeu bem? Legal, né? Questão boa, contextualizada, fala de reduções, de comparações, mas tinha um detalhezinho a mais que podia ser colocado e não foi, que é um nome especial para um cilindro que tem o diâmetro da base igual à altura. Qual é o nome dele? Eu vou te mostrar agora, mostrando a parte de secções, de cortes em um cilindro. Adri, o que são secções? Secções são cortes. Nós vamos pegar o nosso lindo e amado cilindro e vamos o quê? Cortar. Calma, não fica triste não, é pra gente ter algumas figuras a mais aí. Vamos lá então? Qual é a primeira secção? É a secção transversal. Vá gravando os nomes, tá? Porque pode mudar a figura, mas o nome técnico na matemática continua sendo o mesmo. Secção transversal em qualquer sólido na geometria sempre tem a mesma definição. É um corte, mas é um corte o quê? Paralelo à base. Então toda vez que eu falo em fazer uma secção transversal, eu vou fazer um corte paralelo à base daquela figura, caso ela tenha base, obviamente. Vamos lá então, pega um cilindro bonito, amado, e vai lá e o quê? Corta ele paralelo à base. E quando eu cortar o meu cilindro paralelo à base, primeira observação, o cilindrão será dividido em
2 cilindros menores. Pode ser alguma pergunta que seja feita para você, não tem problema nenhum, mas não é a informação mais importante. Adri, na secção transversal vai ter uma figura de corte. E essa figura do corte, eu posso talvez calcular o quê? A área dela. De repente o vestibular, a prova, pode perguntar para você qual é a área da secção transversal. E a área da secção transversal é a própria área da base, é isso aí. A área da secção transversal num cilindro, né, que vem de um corte transversal, vai ser exatamente igual à área da base, sem muito segredo. Adri, então quer dizer que a secção transversal é a grande novidade, é a mais top de todas? Não. Essa que eu vou te mostrar agora é a mais importante, eu quero que você pare nesse momento e anote. Se precisar, volta para esse slide, volta para esse momento da aula e veja com o máximo de detalhes esse corte, essa secção. Vamos lá então? Quem é ela? É a secção meridiana. Secção meridiana é um corte que passa pelo eixo. Adri, eixo? Como assim? Que eixo é esse? Vamos lá. Figuras como o cilindro são chamadas figuras de rotação. E uma figura, quando é de rotação, ela tem um eixo para ser rotacionada. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar uma figura plana e girar 360 graus em volta do eixo, eu vou formar a figura o quê? Espacial. Adri, mas qual é a figura que eu vou pegar e vou girar para formar um cilindro? Um retângulo. Você não está conseguindo imaginar, não? Olha só, vou pegar um livro aqui, livro de matemática, top, inclusive, muito bom, da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática. Você vai, de repente, criar alguma leitura, não sabe o que ler, tô na dúvida? Compre livros da SBM, vale muito a pena. Vamos lá. Acho que você não vai pegar a minha dica, mas tudo bem. Enfim. Adri, vamos lá então? Peguei o quê? Um retângulo, né? Tá vendo o retângulo aqui? E olha só, desse retângulo, eu vou fixar aqui os meus dedos. Imagine que aqui nos meus indicadores passa o eixo, exatamente ali na dobrinha do livro. E se eu pegar esse retângulo agora e girar 360 graus ao redor do eixo, eu formei o quê? Eu formei um cilindro. Então existe uma figura plana que ao girar 360 graus forma a figura espacial, que nesse caso é o cilindro. Para as figuras que isso acontece, ela é chamada uma figura de rotação. E o mais importante é que ela tem o quê? Ela tem um eixo, o eixo de rotação. Pegou a ideia? Beleza então, Adri, agora que eu entendi que existe o quê? O eixo lá no cilindro, que é a figura de rotação, vamos ver como é que ele vai ficar então. Pega o cilindro, bem no meio dele vai estar o quê? O eixo, que é por onde o nosso retângulo rotacionou 360 graus para formar o cilindro. E a secção meridiana é aquela que corta bem no meio, passando exatamente pelo eixo, beleza? Quando então eu corto passando pelo eixo, eu vou mais uma vez gerar o quê? Uma figura de corte. A figura que foi cortada ali. Imagina você pegando uma latinha aí. Pega uma lata na sua casa no formato mais cilíndrico possível. Talvez uma latinha de creme de leite, talvez uma latinha de leite condensado, de ervilha. Talvez de milho, talvez de ervilha, não sei, uma latinha aí bem cilíndrica ou mais perto disso. Agora imagina só que quando você cortar no meio, é como se você estivesse olhando aquela latinha bem de frente. Que a área do corte vai ser como se você estivesse olhando de frente. Que é essa figura do corte aqui. Vamos ver então? Imagina que eu não cortei de ladinho aqui como eu fiz uma visão 3D. Imagina que eu cortei bem retinho. Adri, eu vou ver aquele retângulo ali. Então esse retângulo, essa figura do corte, eu projetei aqui do lado. Vamos lá. Assim como foi perguntado, talvez pode ser perguntado a área da secção transversal, pode ser perguntado a área da secção o quê? Meridiana, que é o retângulo que você formou ali. E Adri, a área da secção meridiana é a área de um retângulo. E a área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Quem é a altura da secção meridiana no cilindro? É a própria altura do cilindro. Que se for um cilindro reto, coincide com a geratriz. Você pode usar a altura ou de repente a geratriz. Quem é a base desse retângulo? Quem é a base da figura da secção meridiana? Olha bem lá e olha bem aqui. Compare os dois. Olhando lá e olhando aqui, quem é essa base? Adri, vai de um lado do cilindro, passa pelo meio, passa pelo eixo e vai até o outro lado. E o segmento de um círculo que vai de um lado até o outro, passando pelo centro, é o quê? É o diâmetro. Mas como nós usamos muito o raio, eu vou escrever o quê? 2 vezes R, 2 vezes o raio. Então a área da secção meridiana é o quê? Base vezes altura, 2 R's vezes H, ou até 2 R's vezes a geratriz. Mas Adri, se pergunta muito a secção meridiana? Não tanto. A conclusão que nós vamos tirar dela é que a mais interessante de todas, esse é o momento top das secções, que é a secção meridiana. Deixa eu te perguntar, e se esse retângulo aqui puder ser um quadrado? Primeira pergunta, pode ser um quadrado?
Esse retângulo, o corte da secção meridiana, quando você olha a latinha de frente, isso pode dar um quadrado, sim ou não? Pode, né? Pode dar um quadrado. Para dar um quadrado, basta que a altura seja igual ao diâmetro, que a altura seja igual a 2 vezes o raio. Conclusão. Então, se a altura for igual a 2 vezes o raio, ou até a geratriz igual a 2 vezes o raio, a secção meridiana, a figura da secção meridiana vai gerar um quadrado. Mas tá aí, qual é a conclusão disso? Vai lá. Quadrado é uma figura de lados iguais. Como é que se fala lados iguais em grego? Se você quer que eu saiba falar grego, às vezes é bom, né? Vamos tentar aí outras línguas também. Vai lá. Adri, quadrado, figura de lados iguais. Como é que se fala lados iguais em grego? Equilátero. Então o quadrado é uma figura equilátera. E se a secção meridiana gera uma figura equilátera, o nome do cilindro é o quê? Cilindro equilátero. Caraca, Adri! Esse é o porquê do nome do cilindro equilátero? Exatamente. E isso aqui vai e volta, é um C e somente C. Se 2 R's, o diâmetro, for igual à altura, que ainda pode ser igual à geratriz, conclusão, o quadrado é a figura da secção meridiana, isso é um cilindro equilátero. E se na questão falar, né, numa prova lá, falar que tem um cilindro equilátero, você já sabe que tem que considerar que 2R's é igual a H. Lembra que para as fórmulas, para calcular a lateral, para calcular volume, você precisa de quem? Do raio da altura. Detalhe, aqui só precisa de um. Porque se eu tenho um deles, eu automaticamente tenho outro. Mas aí você vai ter que lembrar que o cilindro equilátero tem essa propriedade. Ou que quando isso acontecer, é um cilindro equilátero. Lembra da questão de antes do Enem? Onde o diâmetro da base era igual à altura? Pois então, ao invés de falar que a nova embalagem de creme de leite seria uma embalagem cilíndrica com o diâmetro da base igual à altura, o Enem poderia ter falado o quê? Que a nova embalagem seria no formato de um cilindro equilátero. Isso faria com que a questão ganhasse ainda mais grau de dificuldade. Vamos dar uma olhadinha como é que cai então? Olha só essa questão 3 da Federal de Santa Catarina. Se um reservatório de água tem a forma de um cilindro equilátero, opa, para tudo. Esse reservatório tem a forma de um cilindro equilátero. Eu nem sei quais são as dimensões, mas já vou lembrar o quê? Cilindro equilátero, a secção meridiana vai gerar um quadrado. Então 2R's igual a H. Diâmetro igual a altura, já vou anotar isso. 2R's é igual a H. Se eu tenho raio, eu tenho altura, ou se eu tenho altura, eu tenho raio, eu calculo qualquer coisa dessa figura aqui. Faz sentido? Vamos ver então. Se o seu diâmetro interno, tá ali a figura, se o seu diâmetro interno mede 4 metros, então, considerando π igual a 3,14, a capacidade do reservatório é de 50.240 litros. Eu quero calcular o volume. Mas ele falou que o diâmetro interno vale 4. Vem comigo. Se o diâmetro vale 4, é porque o raio vale 2. Lembrando, o raio é sempre a metade do diâmetro. Mas, Adri, raio 2, diâmetro 4, tá no texto? Se o diâmetro é 4 e é um cilindro equilátero, quer dizer que a altura vale 4. Lembra que o cilindro equilátero tem diâmetro igual a altura. Adri, eu tenho raio, eu tenho altura. Se pedir área, você calcular? Sabe. Se pedir volume, você calcular? Sim, sabe calcular qualquer coisa desse cilindro aí. E o que foi comentado era sobre o quê? A capacidade desse reservatório em litros. E a capacidade nada mais é que o volume desse cilindro. Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. A área da base, a de um círculo, πr ao quadrado, onde o raio vale 2 vezes a altura, que é 4. Vamos lá então? Manda eu considerar π igual a 3,14 e 2 ao quadrado vai dar 4. Troquei o π, fiz a continha do 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 3,14 dá 50,24 metros cúbicos, já que as medidas foram dadas em quê? Metros. Adri, quero transformar para litros. Tem que lembrar o quê? De uma relação. Lá da aula de conversão, de transformação de unidades de medida. Vamos lembrar o quê? Que 1 metro cúbico vale quantos litros? 1 metro cúbico vale 1000 litros. Então, do valor em metro cúbico para transformar em litros, basta multiplicar por 1000. Adri, se eu multiplicar por 1000, a vírgula vai deslocar 3 casas. 1, 2, como não tem mais para onde deslocar, preenche com zerinho, portanto, 50.240 litros, era exatamente o que a UFSC dizia, por isso que esse item, que é um item de somatório, né, um verdadeiro ou falso, esse item está o quê? Correto. Pegou a questão? Se você não tivesse ligado que cilindro equilátero tem essa informação, você dizer o quê? Ué, deu o diâmetro, deu o raio, faltou a altura, tá faltando informação. Às vezes o que o aluno fala, né? Professor, essa questão aqui vai ser anulada. Por quê? Faltou informação. Cuidado para não faltar informação para
você. Mas aqui no MTM você vai estar muito bem preparado, não vai faltar nenhuma informação. Cilindro equilátero, já lembra qual é a propriedade? Tem o raio, consegue a altura, tem a altura, consegue o raio, e você calcula qualquer coisa que precisar. Pegou legal? Na boa então? Adri, tem mais secções no cilindro? Tem mais secções e eu vou te mostrar as próximas duas agora. Mas não vou mentir pra você, elas caem muito menos nas provas, mas quando cai, faz sucesso. Quando cai alguma das secções que eu vou te mostrar agora, algum desses cortes, não é natural, não é normal às vezes para o aluno saber identificar e saber calcular o que é perguntado, que em geral é um volume relacionado a esses cortes, e eu vou te mostrar. Qual é a primeira das secções aí que não é tão comum de cair, mas quando cai faz sucesso? É a secção longitudinal. O corte longitudinal é um corte paralelo ao eixo. Lembra que a secção meridiana ela passa no eixo, é um corte que passa no meio, no eixo. Agora você vai um pouquinho pro ladinho, tudo bem? Então secção longitudinal é um corte paralelo ao eixo. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Abre esse cilindro, bem no meio dele está o eixo. E o corte que eu vou fazer agora, cortei, ele não passa no meio, ele passa um pouquinho mais na beiradinha. Você vai mais na beiradinha para cortar. Inclusive a distância do eixo até o corte é chamada de distância de corte. Do meio do eixo até o corte é a distância de corte. Legal, bacana. Adri, podem cobrar então a área da secção longitudinal? Até pode, né? Que é a área de um retângulo, onde a altura é a própria altura do cilindro e a base não é mais o diâmetro. Você vê que não passa lá no meio, ó. Mas, Adri, alguma coisa menor que o diâmetro e vai depender de onde foi feito o corte. Exato. Não que não possam perguntar a área da secção longitudinal, mas não é a pergunta que quando cai é feita. Adri, qual é ela? É a seguinte situação. Imagina um caminhão de combustível, imagina um caminhão-pipa que leva água, onde o tanque dele é no perfeito formato de um cilindro. Você pode ainda imaginar o quê? Uma latinha, uma garrafa de água deitada, colocada na horizontal. E no fundinho dela tem o quê? Água. Lá no caminhão-pipa, no caminhão-tanque, no fundo dele sobrou um pouquinho de combustível. Qual é o volume de combustível naquele tanque? Adri, o que isso tem a ver com isso aqui? É a mesma situação, só que o cilindro, ao invés de estar em pezinho normal, ele está o quê? Deitado. Olha só, o nosso cilindro deitado, o eixo passando no meio dele, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um corte. Mas não um corte passando pelo eixo, um pouquinho para baixo, ou podia ser um pouquinho para cima, mas paralelo ao eixo. Lembrando que esse cilindro está perfeitamente na horizontal, legal? Adri, esse corte feito aqui nada mais é que a secção o quê? Longitudinal. E eu posso imaginar o quê? O tanque do meu caminhão lá de combustível, e aqui embaixo está o quê? O combustível que ainda sobrou. Qual é o volume de combustível que ainda está ali? A minha garrafinha deitada, qual é o volume de água que eu tenho ali? Então a pergunta que eu te faço é, essa figura, esse sólido que está aqui, o que ele é? Porque a partir do momento que nós soubermos o que ele é, a gente pode calcular o volume. Eu vou te falar que essa figura que está aqui, ó, ela é o quê? Ela é um prisma. Capaz, Adriano? Isso aqui é um prisma? Nada a ver. Vamos lembrar? Qual é a definição de um prisma? Prisma é o sólido formado por duas bases paralelas e congruentes. Deixa eu te perguntar, essa frentezinha aqui, ó, essa frente, que é uma das bases, e aqui atrás, essa outra aqui, ó, essa partezinha, elas estão situadas em planos paralelos? Claro que sim, porque elas vieram do cilindro, que já estava situado em planos paralelos. E eu te pergunto, se estiver perfeitamente na horizontal, o líquido vai formar a mesma figura aqui na frente e a mesma figura aqui atrás, sim ou não? Sim. Portanto, essas bases são o quê? Paralelas e congruentes. Logo, o volume disso é o volume de um prisma. Volume de um prisma, área da base vezes a altura. A área da base é essa figura rosinha que eu destaquei aqui, ó. É quando você olha a garrafinha ou o tanque de frente, com aquele fundinho de água que tem ali. E Adri, a altura, né, a área da base vezes a altura que é o comprimento do caminhão, né, do tanque do caminhão, é o comprimento da garrafinha, da latinha, seja lá o que for, que nada mais é que a altura do próprio cilindro. Adri, a altura tá tranquilo. Agora, quem é essa base aí? Para fazer a área da base, quem é esse cara aí? Você já viu. Você já viu lá na aula de área das figuras circulares. Quem é aquela figura ali? Mas para facilitar a sua vida, eu vou te ajudar. Imagina agora que você vai olhar essa figura aqui de frente. Imagina que você está se posicionando aqui, ó, e você vai olhar o quê? De frente esse cilindro aqui. Pegou a ideia? Olhando de frente, você vai ver o quê? Você vai ver um círculo. O eixo está bem ali no meio, ó, você não está vendo ele no comprimento, está vendo só um pontinho. E Adri, esse nívelzinho de água está exatamente representado ali. Então a figura que gera a área da base
é essa figura aqui. Lembra dela? A bordinha da fatia de pizza é a área do segmento circular. E para calcular a área do segmento circular, você calculava o quê? A área do setor, que é tudo isso aqui em verde, menos a área do triângulo que está ali. Aí fazendo isso, você vai encontrar a área do segmento, que é a área da base, que vezes a altura, que é esse comprimento do cilindro, né? Que pode ser um tanque, que pode ser uma garrafinha de água, uma latinha, seja lá qual for o contexto, se é que vai ter contexto na questão, você consegue calcular o volume. Top, né? Você talvez está olhando agora para você assim, ó, caraca, Adri, nível hard, hein? Isso aí é top. É isso aí. Não cai tanto nas provas, mas quando cai, faz muito sucesso. E você está sendo preparado o quê? Para qualquer prova, né? Seja lá onde cair, dá para contextualizar, ou seja, uma questão de prova mais contextualizada? É. Pode ser uma questão de prova mais técnica, dada a figura, calcule o volume? Pode ser também. E ela pode ser de nível muito alto, você tem que estar sempre muito bem preparado, preparada para qualquer questão. E não é diferente o quê? Na secção oblíqua, que é a próxima secção. Ela cai muito nas provas? Não. Mas quando cai, faz muito sucesso, porque muito aluno trava e diz assim, ó, Adri, como é que faz isso aqui agora? Você vai ver. Você vai ver que dá para inclusive contextualizar, mas pode ser cobrado um pouco mais técnico. Adri, quem é a secção oblíqua? A secção oblíqua é um corte que não é nem paralelo, nem perpendicular à base. Você não vai fazer um corte paralelo à base, ok? Nem um corte perpendicular. O corte paralelo à base é a secção transversal. O corte perpendicular à base, ele pode ser a secção meridiana ou uma secção longitudinal. Então, Adri, ele é um corte que eu vou fazer o quê? Ele é meio tortinho, mas nem paralelo e nem perpendicular à base, ok? Cortei meio de ladinho. Primeira observação, quem é a figura do corte? Quem é a figura da secção oblíqua? E essa figura ali representa aí do lado, lembra quem é ela? Adri, uma circunferência achatadinha, pelo amor de Deus. Isso está matematicamente errado de falar. Adri, mas para lembrar, ajuda bastante. Isso aqui é o quê? Isso é uma elipse. Então a figura do corte da secção oblíqua é uma elipse, ok? Aqui é um pouquinho mais técnico. Adri, mas você falou que teriam volumes a serem cobrados aqui. Exatamente. Imagina a situação. Você vai pegar uma garrafinha com água. Imagina uma garrafinha de água perfeitamente cilíndrica. Imaginou? Tá bom. Aí você pegou, bebeu um pouquinho de água, você foi querer dar uma geladinha na água, né? Pra ir pra prova do vestibular, a prova que você vai fazer. Adri, eu quero água bem geladinha. E eu coloquei ela no freezer lá da geladeira. Coloquei lá, e na hora que eu coloquei a garrafinha, ela não ficou em pezinha. Ela inclinou um pouquinho. Ok? Mas o nível da água é sempre horizontal. Você está imaginando água? Pega aí uma garrafinha de água agora, copo de água, perfeitamente cilíndrico, ou imagine cilíndrico pelo menos, e inclina um pouquinho. Adri, a água fica, o nível dela, numa linha horizontal. Mas se eu olho agora, a água está o quê? Meio inclinadinha. Aí imagina que você colocou no freezer, congelou aquela água inclinadinha. Agora volta ao normal. O nível da água está meio de ladinho, não tá? Com a água congelada. É uma situação mais ou menos como essa, não é? Imagina o copo de água, inclinou um pouquinho. A água congelou tortinha, agora voltou no normal, tá inclinado aquilo ali. E Adri, ali ó, nessa parte em verde que eu destaquei, aqui abaixo do corte, tá a minha água, tá o líquido, seja lá qual for. E aí pode ser perguntado o quê? Qual é o volume que eu tenho aqui? O volume daquela água inclinadinha. Às vezes a questão fala de um copo que você vai inclinando até na iminência de começar a derramar água. Qual é o volume de água para o desenho dado, para as informações, talvez para o ângulo, pode ter uma informação mais técnica ainda. Mas primeiro, qual é o volume que está ali? Adri, que figura é essa? Eu não estou nem enxergando ela direito. Então vamos destacar um pouquinho mais, vem para cá. Adri, que figura é essa? Isso aqui a gente chama de o quê? Um tronco de cilindro. Adri, isso aqui é um tronco de cilindro. Então ele vem de um corte, uma secção oblíqua no cilindro. Exato. Como é que se calcula o volume de um tronco de cilindro? O volume da água lá no copo, na garrafinha. Tá lembrando? Tá. Adri, como é que se calcula o volume dele? Igual ao volume de um cilindro. Volume de um cilindro, área da base vezes a altura. A área da base é o quê? πr ao quadrado. E esse tronco de cilindro tem um raio igual ao do próprio cilindro. E Adri, vezes a altura. Qual a altura que eu vou utilizar? Desse lado aqui é uma altura menor. Desse lado aqui é uma altura maior. Né? De um dos lados tem uma alturona e uma alturinha. Eu uso quem de altura? A alturona ou a alturinha? Você usa as duas. Você usa na realidade a média entre elas. A média entre dois números, somar e dividir por 2. Por isso que o volume de um tronco de cilindro é o quê? A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Qual a altura? A altura média, que é somar e dividir por 2. Pegou na boa? Bem técnico, bem aprofundado, mas dá para contextualizar. É uma prova que cobra com questões contextualizadas, com historinha. Dá para inventar uma historinha muito boa e cobrar um volume de tronco de cilindro, que é a parte de baixo ou de cima de um corte de uma secção oblíqua.
muito top, muito legal e pode cair de forma mais técnica também. Espero que você tenha visto toda essa aula, tenha gostado muito dela, espero que tenha aprendido muito e que se cair uma questão de cilindro na sua prova, você vai mandar muito bem. Eu te vejo na próxima aula.